Telmo, por que o nome Defender? Olha, na verdade, o nome defender, que é um verbo no infinitivo, que tem N aplicações, foi uma escolha que se fez aleatoriamente para usar esse verbo, porque o que nós precisamos, na verdade, é que o patrimônio cultural seja defendido, porque atacado é o dia a dia, né? Destruído é o dia a dia, abandonado é o dia a dia. E alguma coisa, alguma entidade tinha que tomar a frente disso. Nós criamos uma associação e essa associação ganhou corpo no estado do Rio Grande do Sul e até fora daqui. Mas a ideia de usar o nome Defender é justamente isso, é para defender. Quais os trabalhos da entidade? A gente tem a nossa sede aqui em Cachoeira do Sul, espera manter aqui, gostamos daqui, vivemos aqui. Eu, particularmente, tenho um valor afetivo muito grande com a cidade e a gente tem feito parcerias com alguns municípios em Porto Alegre. Porto Alegre foi com o Estado, tá? E com outras cidades como Sapiranga, alguma coisa tentou-se fazer em Taquara, enfim, diversos municípios que precisam que alguém faça alguma coisa para defender o patrimônio deles. Só que não é nós que vamos lá de escudo, né, para defender o patrimônio deles. São as pessoas de lá que nos convidam para ir lá para dizer como é que eles podem defender o patrimônio. Correto? E isso ganhou corpo, isso ganhou um destaque muito grande junto ao Ministério Público, por exemplo. Porque esse exemplo precisa ser multiplicado. Tu entende? A Defender precisa servir de base para que outras pessoas se reúnam, se agrupem, se organizem, sejam voltados para a defesa da nossa história, da nossa identidade, da nossa memória. É isto que faz com que a Defender consiga sobreviver e ganhar espaço. Aqui no município de Cachoeira do Sul, quem procura defender para então fazer essa levantar do escudo? Olha, eu preciso te dizer que a vida em Cachoeira do Sul é muito difícil. Cachoeira é uma cidade rica em termos de arquitetura. Recentemente, nessa visita que os delegados fizeram aqui, gente que veio de Santa Rosa, que veio de Taquara, que veio de Novo Hamburgo, que veio de diferentes lugares, começaram a caminhar pela cidade e começaram a enxergar coisas fantásticas que a gente que passa todo dia e não olha para cima, né? Você não passa na rua da praia de Porto Alegre, por exemplo, olhando os edifícios que tem lá. Porque se olhasse, tu ia ver quanta coisa linda tem para cima. A mesma coisa em Cachoeira, aqui está todo mundo correndo, cabeça baixa, ou olhando para a vitrine, e não olha para cima. Não olha, por exemplo... Um exemplo é a Casa de Cultura Mário Quintana. Um exemplo é a Casa de Cultura Mário Quintana. Outro exemplo aqui em Cachoeira, tu já olhou para cima do frontão para ver a Casa Augusto William, que é lindíssimo? Segue mais um pouquinho para frente e tu tem um Banco Pelotense. Caramba, que banco é esse? É o atual Banrisul, correto? Que está numa lista de tombamento de bancos no estado inteiro. Tu vai mais um pouquinho e tu vê a casa que era do Reisner, o nome da empresa Knorr Reisner, e depois se transformou no Unibanco, onde a Defender lutou bastante para que ele fosse restaurado, graças a Deus foi, e um monte enorme de outras coisas que nós temos aí que foram perdidas, né? Então, na tentativa de resguardar isso como marca da identidade, marca da memória, registro do nosso desenvolvimento econômico e social, é que a gente vai buscar os recursos que pode para tentar fazer isso. E esses recursos, eles vêm da onde? Os recursos que nós temos são fundamentalmente vindo das anuidades dos sócios, de algumas contribuições que nós recebemos, algumas doações, tá? O fato de nós sermos uma organização da sociedade civil de interesse público nos torna possível receber doações de empresas com um determinado abatimento do imposto de renda. E os projetos que a gente desenvolve e procura executá-los, os projetos permitem que você inclua uma parte de administração, certo?
Então, nessa parte de administração, é o que a gente vai levando e tal. Uma coisa muito importante que eu queria te dizer. Nós estamos aqui, nestas duas salas, nesse ambiente que tu está vendo aqui, de favor. Nós estamos aqui de favor. O Sindicato da Indústria do Arroz nos emprestou essa área e a gente paga só o condomínio. Sabe por quê? Porque nós fizemos um projeto para o Museu Edir Lima, museu aqui de Cachoeira, um projeto de modernização desse museu. E deveria ter uma contrapartida do município, que foi garantida verbalmente pelo prefeito da época, não vou citar o nome. Tá? E o projeto foi desenvolvido, chegou o momento de ter a contrapartida, não tinha, a prefeitura não deu esse dinheiro, e a gente teve que vender um escritório inteiro, igual a esse, no 4º andar, para poder pagar aquilo lá. Então, se tem alguém que defende e que bota o seu patrimônio e que luta na defesa disso, e que joga, inclusive, a herança do filho na defesa desse patrimônio, é nós aqui que fizemos isso, entendeu? Como está a situação da Casa da Aldeia atualmente? Casa da Aldeia é um projeto que foi elaborado há 6 anos atrás, tá? Quando nós compramos a Casa da Aldeia. Existem coisas que as pessoas ficam se perguntando, puxa vida, por que demora tanto, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós fizemos um projeto e não conseguimos patrocínio. Não conseguimos pessoas que patrocinassem, empresas que patrocinassem o projeto. Finalmente, depois de um determinado tempo, começou a aparecer o apoio da Casa Bartz, o apoio dos supermercados Tischler, e a gente conseguiu fazer um sobretelhado para proteger a casa e tudo, né? Porém, há ainda na Justiça 2 questões em andamento. A primeira é a condenação da Prefeitura pela restauração. A Prefeitura foi condenada a restaurar e entra sempre com recurso, até que finalmente agora foi definido isso, né? Não sei o que vão fazer, se vão resolver, se não vão resolver. Segundo, a legalização do imóvel já existe, mas tramita na Justiça há 10 anos a legalização oficial, entendeu? Então, tudo isso são circunstâncias que geram cada vez mais dificuldades, afora o fato de que o terreno foi invadido 3 vezes, que vândalos praticamente destruíram tudo que tem lá, e essa questão de é ruína, não é ruína, que está em debate ainda. Mas isso eu acho que vai acontecer como uma solução boa para aquela comunidade. As pessoas do bairro Aldeia, e aí vai um voto de louvor a quem tomou a decisão, foi o único vereador na República que tomou a decisão de que ali devia ser um bairro e dar um nome de bairro, né? Então, o bairro da Aldeia e as pessoas que moram lá esperam de nós que a gente deixe aquilo para que eles possam usar, seus filhos, as crianças possam ir lá, ter um núcleo de informática, ter curso de educação patrimonial, ter curso de arte. Então, quanto à tua gestão agora, que tu assumiu no início do mês de fevereiro, a presidência da Defender, nós queremos saber quais as metas para o ano de 2015. Pois é, né? Se eu me eleger presidente, tinha que ter metas, né? E como não tinha concorrência, a meta era fazer o fortalecimento da entidade através de ampliando o seu quadro de delegados, tá? Eu acho que nós precisamos estar presentes em mais cidades. Tem várias cidades que estão pedindo a nossa visita, a gente tem dificuldades, às vezes, de poder atender. Mas, ao mesmo tempo, estão surgindo outras alternativas, tá? A gente também está pensando na implantação de uma escola de artes e ofícios em Cachoeira. Não adianta você ter arquiteto, não adianta você ter especialista e tal, se você não tem alguém que saiba fazer uma argamassa de forma correta, ou conduzir isso de forma correta, ou que você não saiba trabalhar com a madeira de forma correta, né? Então, acho que é uma oportunidade de fazer inclusão social e, ao mesmo tempo, oferecer ao mercado profissionais qualificados nessa área.
Ainda, nós temos o nosso ponto de cultura. Aqui é um ponto de cultura. Infelizmente, e de novo nós vamos para as questões de governo, as planilhas de repasse de recursos não são obedecidas. E aí nós não podemos fazer muita coisa, porque se nós não temos dinheiro para fazer isso, como é que nós vamos poder fazer, né? Então a gente está com os equipamentos todos comprados, são vários computadores, projetores, essas coisas todas aí, da primeira parcela que era específico para isso, e estamos no aguardo da segunda para trazer uma senhora chamada Evelina Grunding, que vai fazer uma pré-qualificação das pessoas na área de formação em educação patrimonial. Eu não concordo muito com educação, a palavra educação é muito gigantesca, né? E patrimonial também é gigantesca. Então, quando tu fala em educação e patrimonial, as coisas são fortes, pesadas demais e muito amplas demais, né? Tanto é que o ponto de cultura aqui, a gente achou melhor denominar de oficina de valores patrimoniais, entende? E o local já está definido para essa oficina? O local vai ser aqui, se não for aqui vai ser na Casa da Aldeia, tá? Então nós temos esses dois locais e eventualmente com governo ou sem governo a gente vai fazer em outro lugar, sei lá, ou talvez aqui. Mas eu acho que o importante vai ser que isso aconteça, né? O importante era conquistar esse ponto, nós já conquistamos. Agora nós precisamos dar vida, fazer com que ele se torne útil para a sociedade. O patrimônio cultural é fonte de desenvolvimento do turismo. Eu vou te dar o seguinte exemplo. Você já conseguiu visualizar a Ponte do Fandango ali do cemitério? Aliás, é o único lugar onde se pode ver a Ponte do Fandango na sua amplitude, com o rio, é lá do cemitério, não tem outro lugar. Sabia disso? Não. Vá lá e olhe, e tu vai ver uma paisagem fantástica. E hoje é muito atual o tema paisagem cultural. Então, essa paisagem cultural que identifica a cachoeira com as pessoas que entram e que saem daqui, precisa ser preservada. Ponto. A cidade precisa crescer. Ponto. O nosso plano diretor é de quando? 20 anos atrás? 30 anos atrás? Então, nós precisamos dizer para que lado a cidade vai crescer. E dentro desse plano diretor, fazer a previsão de que aqui possa ter empresas que vão transportar cargas muito pesadas e que precisamos ter uma ponte mais adequada. Correto? Ou nós vamos ficar com aquela ponte para o resto da vida achando que está tudo bom? Não, não vamos crescer. Se a cidade vai crescer economicamente, se acontecer isso, nós vamos ter como suportar. A ponte que está lá tem hoje uma capacidade muito acima do que ela deveria ter. E ainda por cima da seguinte situação, 25 toneladas de lá para cá, daqui para lá, ou 25 vem junto de lá para cá e vai junto daqui para lá, que fica 50 toneladas. Entende? Então, essas são dúvidas que a gente precisa discutir. E isso faz parte da nossa intenção de preservar monumentos que são importantes dentro da história e do desenvolvimento econômico e social da cidade.